Não, peraí, Júlio, que vexame é esse? Tem que saber o que é. Olha, a gente fez a consulta dos professores mais tops no malacabaísmo. Então, o mais mal acabado, com 8 votos, foi você. Eu fiquei em segundo lugar. Graziano foi votar também. Aí chorou, porque teve voto, chorou, Ricardo. Eu estou com então, olha, eu vou passando aqui as suas mãos nesse momento. E é isso aí, o prêmio, que é, vamos abrir, vamos lá. Aqui, ó. Até a embalagem é mal acabada. Pra combinar, né? Ih, garoto, obrigado. Ei, gatinho! Tudo isso foi para Admar. Quem foi que construiu? Ele fez uma pressão enorme para construir o Serra Branca 1. Porque os poderes públicos sempre são devagar. Ele juntou numa missa de um domingo um bocado de homens. Vocês têm coragem de trabalhar? Porque ele era trabalhador. Ele carregou os tijolos desse colégio tudinho em um jipe como trabalhador. Aí os homens disseram, nós vamos. Pois vamos hoje, eu vou celebrar uma missa e nós vamos começar o alicerce do açude Serra Branca 1. E ele foi com uns 10 ou 15 homens, começou, celebrou a missa e Aldenox descobriu, correu para aqui e veio terminar o açude. Ele era esse homem. E eu te disse que o senhor vai sair muito feliz de saber de um grande homem para comprar os moldes dessa escola. Eu pedi à diretora para colocar. Essa cadeira foi ele. Todas as salas, esse molde. Sabe por que ele fez o show? Um cachê, que ele estava com um problema da transferir esse molde do Paraná para aqui. Ele não tinha dinheiro. Ele fez o show com o Luiz Gonzaga e o Luiz Gonzaga doou para ele. Até fizeram uma homenagem ao Luiz Gonzaga na escola e eu achei muito justo. Ele doou isso. E era assim. Eu digo a vocês, eu sou um admirador e sou um defensor do nome dele em todo o tempo, porque eu estou aqui com ele. E eu queria encerrar minhas palavras dizendo, eu vou beijar o anel sobre isso, se ele me dá licença, em homenagem, que ele sonhava que os colegas dele vinham sempre aqui. Ele dizia, se eu morrer, você diria aos meus colegas, que venha levar a palavra de Deus, porque isso aqui foi feito para eu concretizar o meu projeto. Quando o João Marcos Pereira chegou aqui, e preocupado com a educação, então criou a Escola Profissional Pio XII. Nesse tempo, funcionava só primário, curso da tipografia, corte e costura, pinturas e arte culinária. Ele muito preocupado com a educação do Cariri em geral, então ele criou, a partir de fevereiro de 63, convidou alguns pais e o prefeito na época para ver se conseguia fundar uma escola, já que tinha os salões paroquiais ali. Então ele convidou. Isso em 6 de fevereiro de 63. E nesse período ele fez a reunião e quando foi em março começou a dar aula. Mais ou menos matriculados uns 39 alunos. Foi tudo por etapa, senhor bispo. A 5ª série, depois a 6ª série, isso do ano de 66, né? 63, 66 terminou a primeira turma do primeiro grau, em 67 foi a primeira turma do segundo grau, que hoje é ensino médio, e em 69 a conclusão, certo? Apenas 9 alunos concluíram o ensino médio. Começou com 18 alunos e 9 concluíram o ensino médio. Então, alguns professores
como a professora Edith Antonino, que está viva. Eram pessoas que terminavam o magistério, o antigo normal, né, que chamava normalista, e vinham ensinar aqui. Edith Antonino, a professora Estelita Antonino, o doutor Paulo Lobo Saraiva e um juiz de direito que tinha aqui e um coletor. Então, foi essa luta todinha. Em 63, ainda em maio de 63, ele foi a Brasília buscar recurso para adquirir o terreno aqui, que era do senhor chamado Osíris Pimentel. Ele deu terreno, né? E com o tempo, naquele tempo era criado bolsas, né? A comunidade pagava, não tinha tudo particular, e foi criado como Colégio Comercial Vamberto Rião. Era industrial, depois passou a industrial, depois comercial. E durante essa cronologia todinha é que nesse período o colégio, a partir de 75, foi estadualizado, deixando assim de pagar. Na época eu estudei aqui, eu, professor José Mais, então cada um pagava uma quantia X para pagar esses professores, que eram assim, com muita dificuldade, que vinham dar aula aqui. E então, e hoje está aí essa construção, né? Muitos jovens que terminaram aqui, se formaram, hoje tem juiz de direito, tem médicos, tem bioquímico, como o professor Zé Tubais, professores mesmo, eu no caso aqui, faz 40 anos que estou por aqui, né, dando aula ainda, né? Mas estamos aqui tocando essa obra cultural que ninguém apaga, que é o saber, o conhecimento, e ninguém toma. Então eu quero aqui agradecer a presença do senhor bispo. Na época da missa em 66 foi inaugurado, ele celebrou, né, Zé Tomás? E o governador veio participar, na época João Agripino, filho, era o governador. O prefeito era Álvaro Gaudete, em 66, e vieram participar. E mesmo assim, o Padre Marques, ele deu a sua contribuição. Eu trabalhei na paróquia, assim, como auxiliar, como coroinha. Eu e o Bolo de Goma. Na época, Bolo de Goma era o sacristão, e a gente ajudava sempre na procissão e com o Padre Marques. E no dia que ele, perto de morrer, ele visitou a escola profissional e o colégio. Isso ele dando conselho e conversando com a juventude. E depois ele teve a crise da úlcera estrangulada, foi para Campina, a uma clínica que fica na rua Vidal de Negreiro, da clínica do Dr. José. E pela madrugada ele faleceu. E no dia seguinte foi o enterro dele aqui em Serra Branca. Vieram vários padres em geral, e foi aquela comoção e tristeza. A primeira turma que terminou, ele não viu, não chegou a ver a conclusão, que foi no mesmo ano que ele morreu, em 69, no dia 17 de junho. Ele morreu com 56 anos de idade. Ele, com 28, ele concluiu os estudos dele no seminário em João Pessoa, né? E chegou aqui em 1942. Ele chegou por aqui e formou a preocupação dele. Eu digo assim, um colega meu que é jornalista batizou ele como apóstolo do Cariri.
porque ele fez um trabalho fundando assim as Irmandades das Filhas de Maria, a Pia União, a Cruzada Eucarística, certo? Tudo isso ele fez assim baseado na educação religiosa. Eu digo assim, sempre a Igreja Católica contribuiu para a educação, de um modo geral, desde a antiguidade até o presente momento. Contribuiu e contribui diariamente, que a gente vê. Dentro do que pode fazer, a formação religiosa é muito importante. Eles estão aqui nesta escola destinada à educação. Nós vos pedimos por todos aqueles que aqui ensinam e aprendem. Fazei-os investigar sempre a verdade e reconhecer em vós a sua única fonte, por Cristo nosso Senhor. Amém.